meus amigos, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com o nosso curso de LEP, né, nosso curso de Lei de Execução Penal. Vamos aí dar continuidade às nossas gravações, vamos aí continuar falando aí sobre o trabalho, só que agora vamos falar especificamente sobre o trabalho interno, né? Então, a gente, conforme eu venho falando para vocês, vamos varrer aí toda a Lei de Execução Penal, sem esquecer da parte doutrinária, sem esquecer também da parte principalmente jurisprudencial, ou seja, com certeza as questões da sua prova vocês vão estar vendo aqui, então, até porque o curso está bem completo, está bem bacana, está bem legal, não tenho dúvidas, tá, pessoal, que vocês estudando bem essas aulas, todos os tópicos, né, refazendo as questões, procurando mais questões aí para fazer também, treinar cada vez mais, eu tenho certeza que vocês têm aí a possibilidade de fechar todas as questões da Lei de Execução Penal. Ok? Então, vamos aqui, então, vamos dar continuidade, vamos lá, falando aí um pouquinho do trabalho interno. Então, você tem lá, ó, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado, olha aqui, ó, está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Para o preso provisório, e aqui cai muito em concurso público, o trabalho não é obrigatório. Não esqueçam disso. Para o preso provisório, não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento, tá? Então, se for aplicável a ele, não é obrigatório, mas executado no interior do estabelecimento. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, estamos falando aqui da parte do trabalho interno. Trabalho interno. Vamos seguindo então, vamos lá, vamos avançando. Vamos aqui. Vamos lá. Então, o artigo 32 fala que na atribuição, tá? Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal, as necessidades futuras do preso, tá? Bem como também as oportunidades oferecidas pelo próprio mercado. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo em regiões de turismo, né, que pode, nesse caso, acontecer. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada, nesse caso, para as suas atividades laborativas, os maiores de 60 anos. Pessoal, vocês vão ver que existem algumas regras específicas que envolvem aí também, em vários momentos nós vamos perceber a questão da idade, né, do maior de 60 anos, por exemplo, a questão do princípio da individualização da pena para o maior de 60 anos, para as mulheres em algumas condições, a questão da progressão do regime, a questão também de incluí-lo aí em sua residência, uma vez que se encontra em regime aberto, né, ou seja, mas nesse caso seria para os maiores de 70 anos, tá? Dando-lhe a faculdade também do trabalho, né? Para os maiores de 70 anos, para mulheres gestantes, mulheres que cuidam de crianças aí, menores de idade. Então, existem várias regras importantes, várias exceções que nós vamos ainda visualizar aqui pela frente, aí, tratando-se aí especificamente da questão do idoso. Mas nem sempre vai ser 60 anos, tá? Já acabei de falar para vocês aqui a faculdade, ou seja, não sendo obrigatório o trabalho para aqueles maiores de 70 anos, acabamos de falar aqui. Ok, pessoal? Então, ó, vamos seguindo aqui. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado, né? Ou seja, conforme a sua deficiência, né? Sua capacidade laborativa. Avançando aqui. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 e nem superior a 8 horas. Então, não vai ser menos de 6 e nem superior a 8 horas, tá bom? Então, cuidado com isso aqui também, que isso aqui eu já vi algumas pegadinhas aqui nesses horários. Com descanso nos domingos e feriados. E segundo o parágrafo único, diz que poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Então, aqui ele fala sobre horário especial. Quando, professor? Novamente, ó, quando, né? Designado para serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Então, podem ter horários, né, diferenciados, horários distintos daqueles que vão estar ali cumprindo ali no dia a dia a atividade laborativa, tá?
Seguindo aqui, né, a gente falando ainda aí do trabalho interno, vamos lá. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Nesse caso, né, nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se, né, de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive ali na questão de pagamento de remuneração adequada, tá? Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referente aos setores de apoio dos presídios, ou seja, então seria ali um convênio com alguma entidade, né, privada para que possa ali oferecer, fornecer esse tipo de trabalhos, trabalhos profissionalizantes para que ele possa sair ali dali capacitado. Vamos seguindo então aqui, pessoal, são situações que é somente uma leitura e alguns apontamentos, não necessariamente são assuntos, a não ser esses que eu estou marcando, que são importantíssimos também, além daqueles que nós já marcamos aí. Vamos lá. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do território do Distrito Federal e dos municípios adquirirão com dispensa de concorrência pública os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Então, nesse caso aqui, pessoal, isso aqui é interessante porque esses órgãos aqui, eles adquirirão com dispensa, ou seja, tudo que está sendo produzido, eles podem adquirir através de dispensa, né? Ou seja, um incentivo para a produção ali no meio carcerário, tá? Aí depois ele diz aqui no parágrafo único, todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior, ou seja, aquela que ficará responsável para essas atividades na sua falta do estabelecimento penal. Outro também dispositivo aqui. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Vamos lá, artigo 36. O trabalho externo será admissível, né? Já tínhamos comentado isso lá atrás, né? Que é possível. E falamos especificamente agora do trabalho interno. Então, o trabalho externo, ele vai ser admissível para os presos, olha aqui, em regime fechado, somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgão da administração direta ou indireta ou entidade privada, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Ou seja, vai acontecer ali uma vigilância direta, né? Ou seja, até porque é naquelas mesmas condições da saída lá, né? Da saída sob vigilância direta, né? É claro que ali ele vai trabalhar, mas ele não vai lá e depois volta. Não vai acontecer isso, tá? Então, seguindo, pessoal. Agora, o limite máximo, isso aqui já caiu também, eu vou marcar aqui que é importante. O limite máximo do número de presos será de 10% do total dos empregados na obra, tá bom? Ou seja, se tem lá na obra 200 funcionários para construção, naquela obra ali, então 10% daquele pessoal, né, ou seja, 20 pessoas poderão ser, né, ou seja, ser deslocada de um estabelecimento penal, mesmo que seja aí em regime fechado. Tá aqui, regime fechado somente em serviço ou obras públicas. Então é possível, né, mas tomando as medidas necessárias para que não ocorra fuga daquela pessoa. Seguindo aqui, caberá ao órgão da administração, à entidade, à empresa empreendedora, a remuneração desse trabalho e a prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Então, se ele quiser, se ele realmente concordar, ele vai tranquilamente. Se não concordar, de qualquer forma, dentro lá do estabelecimento penal, ele vai ter que trabalhar também. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, né, disciplina e responsabilidade. Além disso, pessoal, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Então, tem que ter o cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Não basta ele querer, né, chegou lá, eu já quero trabalhar. Não, tem que ter o cumprimento mínimo e aqui já caiu, vou marcar aqui porque já caiu, ou seja, ele tem que ter uma boa disciplina, tem que ter, primeiro, requisito objetivo. Qual é o requisito objetivo? Está aqui, 1/6 da pena cumprida. Depois, o requisito subjetivo, está aqui,
dependerá de aptidão, né, disciplina e responsabilidade. Aptidão, disciplina e responsabilidade. Então, isso vai ser avaliado. Então, passa a ser um requisito subjetivo. Então, cumprido o requisito objetivo e o requisito subjetivo, ele pode, né, através de, por exemplo, que a gente falou anteriormente, através de uma vigilância direta, ou seja, através de descuidados devido para não fuga, de trabalhar, por exemplo, em obras públicas, né? Seguindo, revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier praticar fato definido como crime, saiu, foi trabalhar, acabou praticando crime, vai ter revogado. For punido com falta grave, né? Isso aqui também já caiu, esse artigo 37 é importante, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, pessoal, são situações que vão revogar aquela condição para o trabalho externo, tá? Vamos avançando aqui, vamos lá, vamos seguindo. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução penal. Ou seja, pessoal, aqui nesse caso, a gente já começa a falar da parte dos deveres. Deveres. Não sei se vai estar aqui na ordem, tá, pessoal? Deveres, disciplina e direito. Então, quando a gente está falando dos condenados, né, do título, os condenados e internados, e tem lá um capítulo específico sobre deveres, disciplina e também direito do condenado e do internado. Então, cumpre a ele, né, o condenado, além dessas obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se também às normas de execução penal. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Vamos lá. Constitui deveres do condenado. Aqui mesmo, se cobrar, pessoal, é difícil, né? Não vi muitas questões a respeito disso, mas se cobrar, vai cobrar em cima da própria literalidade, ou seja, constituem-se deveres do condenado. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel à sentença, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Além disso, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão da ordem ou disciplina. Lembrando que aqui, né, subversão à ordem, disciplina ou qualquer crime doloso pode levá-lo, segundo o artigo 52, ao regime disciplinar diferenciado. E agora, pessoal, o prazo na inclusão no regime, né, o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, agora o prazo passou a ser de 2 anos, tá bom? De 2 anos, e dependendo da situação, pode ser prorrogado aí anualmente, né? Todo ano pode ter uma prorrogação. A gente vai falar bastante sobre isso, a questão lá das organizações, chefe de organizações criminosas, milícia privada. A gente vai destacar isso também no artigo 52, que é um dos artigos, entre outros mais importantes, é um dos artigos mais importantes para o seu estudo, para que você consiga aí, fechar todas aquelas questões mais difíceis, né? A prova sempre tem questões fáceis, questões medianas e as questões difíceis. As fáceis e as medianas vocês têm que acertar, todas. As difíceis você tem que pegar o máximo possível, né, de acerto nessas, para te colocar num posicionamento melhor dentro da prova. Agora, você não pode também errar questões fáceis, muito menos questões medianas, né? Porque são questões, no seu nível de estudo tem que estar apto para isso. E para pegar, se não todas, pelo menos ali a maioria das questões difíceis para te jogar dentro ali das vagas ali, isso não só nessa matéria, mas em qualquer outra matéria que você esteja estudando aí para o seu concurso. Tá bom, pessoal? Então, execução do trabalho, das tarefas e das ordens, né? Ou seja, dever, né, dele, né, das ordens recebidas, constitui também deveres do condenado, submissão à sanção disciplinar imposta, indenização, né, constitui deveres do condenado, indenização à vítima ou aos seus sucessores. Vamos seguindo. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção. Né? Lembra lá do salário dele lá, que parte iria para as despesas do Estado, né? Nem dá, né, pessoal? Mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho, higiene pessoal e asseio da cela, né? Ou alojamento, e conservação dos objetos de uso pessoal. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Então foi o que eu falei para vocês, muitas das situações da LEP vão ser aplicadas ao preso provisório. Mas, cuidado, né? Que tem muitas regras, mesmo podendo ser aplicadas, né? São diferentes do preso condenado, por exemplo, com a questão do próprio individualização da pena, né? Do próprio cumprimento da pena.
Então tem que tomar cuidado também com isso. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá, vamos avançando. Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados, dos presos, né? Ou seja, moral dos condenados e dos presos também provisórios. Então aqui a gente já começa a falar dos direitos, né? Falei dos deveres, mas os presos também têm o quê? Direitos. E esses direitos têm a ser respeitados pelas próprias autoridades, pelos policiais penais, por exemplo, chamamento nominal, né? A própria jurisprudência, a própria norma veta, tá, pessoal? O chamamento por número, né? 25, 26, o chamamento nominal é um dos direitos do preso, né? Entre outros que também nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá, seguindo. Vamos lá. Então, constitui direitos do preso: alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social, constituição de pecúlio, proporcionalidade, né, na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Aí ele tem que ter a opção também do tempo livre para poder fazer o estudo dele, né, estudar, né, porque isso também vai poder remir, né, o tempo da sua pena. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Assistência material à saúde, educação social e religioso, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, então não pode, entrevista pessoal e reservada com o seu advogado, né? Antes da gente passar para os outros, pessoal, cuidado, tá? Provavelmente, né, se no seu edital tiver também aquela lei 13.869, a outra lei que eu abordo também, a lei dos crime de abuso de autoridade, você tem que tomar cuidado que muitos dos crimes ali são praticados por agentes e também juízes, ou seja, que estão ligados à própria execução da pena, ou seja, contra o preso. Então, às vezes, um descuido desse pode fazer que com um agente público, né, seja um juiz ou até mesmo um policial penal, responda por crime de abuso de autoridade. Então, ora ali, nós vamos ver que os crimes podem ser punidos de 6 meses a 2 anos e ora podem ser punidos de 1 a 4 anos. Então, cabe lembrar que essa lei é nova, né, do ano passado, é de 2019, e ela revogou a Lei 4898 de 65. Então, não existe mais aquela lei. Cuidado também com seus livros atualizados aí. Vamos avançando aqui, pessoal. Vamos lá. Ó. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Olha aqui, ó, chamamento nominal, né? Falamos sobre isso. Igualdade de tratamento, salvo quando as exigências, né, da individualização da pena, naquela própria separação que nós vimos lá entre preso provisório e também preso condenado, né? Na verdade, a gente vai reforçar mais isso aqui, só que fiz um breve comentário lá. Audiência especial com o diretor do estabelecimento, é um outro direito dele. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa do seu direito, tá? E contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que comprometam que não comprometam, na verdade, né, a moral e os bons costumes. Então são situações, né, falamos dos deveres, são situações do direito. Já caiu assim, mas não é difícil você matar um tipo de questão, não, tá? Porque ele trabalha muito na literalidade e normalmente as questões são bem lógicas, né? Às vezes insere ali um absurdo. Então, você que já vem estudando a LEP, ou até mesmo você que já é concurseiro, você vai bater o olho e vai ver um tipo de... Quando eu baixo as questões, normalmente eu vou fazendo também as questões até para fixar mais ainda o conteúdo. Então, a gente bate o olho e já percebe, ó, pô, isso aqui, mesmo que você não lembre todos esses aqui, né, esses 15 direitos que a gente acabou de destacar aqui, tá bom, pessoal? Entre outros, né, não só aqui a gente está falando de um rol taxativo, né, mas existem outros direitos amparados até mesmo pela própria Constituição, implícitos. Então, nesse caso aqui, quando ocorre, eles pegam a literalidade mesmo e às vezes tentam mudar uma ou outra palavra para tentar confundir vocês. Vamos avançando aqui então, pessoal. Ó, também tem mais um aqui, né, o atestado da pena a cumprir, emitido anualmente, né, da responsabilidade da autoridade judiciária. Isso aqui é interessante porque os direitos previstos, né, no inciso 5, 10 e 15, ou seja, né, pessoal, vamos marcar ele aqui, ó, mas vamos falar aqui, ó, poderão ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor. Quais são os direitos que podem ser
nesse caso, restringido por ato motivado ao diretor. E justamente foi uma questão que eu vi em prova e estava errada essa questão. Era uma questão, acho que de certo e errado, se eu não me engano, que vai estar também no nosso material, no nosso livro lá, que eu separei. E ela falava sobre isso, mas falava que poderia ser restringido, na verdade, não falava nem pela... Na verdade, ele falava pela autoridade administrativa, né, que pode ser aí o diretor do estabelecimento, mas ele trazia um outro direito. Então, vamos lá, ó, direito aqui, ó, por exemplo, contato com o mundo exterior. Pode ser restringido? Contato. Pode? Pode. O que mais, professor? Está aqui, ó. Marcar aqui, ó, 5, 10 e 15. Vamos sublinhar eles aqui para vocês fixarem aí, ó. Esse aqui pode ser restringido pelo diretor. Qual outro? Visita lá do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. E também aqui no caso de proporcionalidade, né, da distribuição do tempo do trabalho e também descanso e recreação. Então, a visita e também a comunicação externa, esses direitos podem ser restringidos pelo diretor por ato motivado, tá? Não é qualquer tipo de restrição não, tá bom, pessoal? Então, vamos seguindo aqui, vamos avançando. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção que a gente está falando aí também aí dos direitos, tá? Pessoal, vamos começar agora, né? Antes disso, vou só fechar essa parte aqui, tem ainda o artigo 43, mas já a gente vai começar a parte das sanções, né? Ou seja, a parte da disciplina, não das sanções que está lá no 53, no artigo 53, mas já vamos já no 44, já começar a falar da disciplina, que é um dos assuntos também bem cobrado, até mais do que esses que nós abordamos aqui, com exceção daqueles que eu marquei, que são realmente tópicos que caem muito em concurso público. Então vamos aqui, ó, aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção e, além disso, é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar tratamento, né? Então, a norma ela garante essa possibilidade. E as divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidos pelo juiz da execução. Então, pode acontecer, porque lá vai ter o médico oficial do estabelecimento, mas tem o médico particular que podem ter divergências ali de tratamento, enfim. Então, isso tem que ser decidido por quem? Pelo juiz da execução. Eu nunca vi uma questão parecida, pode até já existir, mas aqui eu vejo que a banca pode criar uma certa maldade, por isso que eu vou marcar. Ele pode dizer que serão resolvidas pelo diretor do estabelecimento. Errado. Quem resolverá vai ser o juiz da execução. Então, marca isso aí, grife, porque aqui eu vejo uma boa maldade que pode ser feita aí pela banca examinadora. Tá bom, pessoal? Então, fechamos aqui mais um bloco. No bloco seguinte, nós vamos começar a falar da parte da disciplina, assunto que cai muito em concurso público. Então, vamos lá. Até daqui a pouquinho.